Vamos lá, Ok? vamos rapidinho também para a gente aproveitar o conteúdo, tá? Pessoal, a grande maioria que já me conhece pessoalmente, né? Para quem não me conhece, Leonardo Speziali, CEO do Grupo VALSP, tá? E o nosso objetivo aqui é falar um pouquinho de hiperconvergência com vocês. Essa ideia da Sucesso, a gente fazer essa live do café da manhã, é espetacular, muito bom. Revejo amigos, revejo clientes, né? É interessante que vocês também se rever, né? Nesse tempo de pandemia aí, é super interessante vocês também rever os amigos e conversar um pouquinho. E a Voz fica muito satisfeita em trazer esse momento aí, esses 45, 50 minutos dessa interação com todos vocês, tá? O nosso objetivo é falar aqui de hiperconvergência e falar também de soluções hiperconvergência, incluindo também a parte de backup, tá? O John, nosso especialista hoje, é um dos profissionais, inclusive, mais certificados hoje da VMware, em nível de especialista, em nível de VIM, e ele vai dar um show à parte para a gente aí, tá bom? João, a palavra é sua, fica à vontade em expor seus slides aí, fazer sua apresentação. Nós temos aí 40 minutos, tá, John? Vamos respeitar esse horário. Tá, ótimo. Primeiramente, antes de eu me apresentar, gostaria de poder compartilhar meu slide aqui com vocês, tá? E confirmar se vocês estão vendo ele. Positivo. Aqui tá ok. Positivo. Positivo. Então, beleza. Pessoal, é um prazer estar participando aí desse Café com Live aí, promovido tanto pela Sucesso e pela Valsp, tá? Conheço já algumas pessoas, outras não. Alguns clientes já implementamos projetos de hiperconvergência e outros estamos em fase aí de negociação, tá? Isso é muito bom porque creio aí que todo mundo já tem um pouco aí de conhecimento sobre a solução, né? Então vamos lá. Inicialmente, nessa minha apresentação, eu irei falar sobre HCI, que é a infraestrutura hiperconvergente, podendo se atuar tanto com software vSAN ou com o VxRail, que é o equipamento aí da VALSP, da Dell. Tá? Então vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, eu gostaria de falar um pouco sobre as minhas qualificações, né? Eu sou uma das pessoas da equipe técnica da VALSP, ok? Então sou um dos, tá? Levanta a bandeira aqui principalmente da parte de VMware e de VIM, tá? Tenho um treinamento na Udemy hoje aí com aproximadamente 27 mil alunos. Sou especialista em versão da VMware, certificação tirada esse ano, atualizada esse ano. Especialista em virtualização de servidores também atualizado esse ano. Certificado em VIM, certificado em VxRail e certificado na parte de Mid-Range Storage, tá? Participo de comunidades de TI, ajudando a comunidade tanto por vídeos no YouTube, blogs escritos no meu site, tá? Então, essa é uma pequena introdução aí sobre minha pessoa. Gosto de tecnologia, amo tecnologia. Então, assim, sempre procuro estar me capacitando cada vez mais, tá? Então, a ideia hoje aí é falar, então, sobre hiperconvergência, né? E o que seria a hiperconvergência, tá? Então, inicialmente aqui, uma base de conhecimento rapidamente, a ideia é que nós temos hoje um data center definido por software, né? Então, se a gente quer um data center definido por software, automaticamente a gente quer computação definida por software, a gente quer rede definida por software e a gente quer o armazenamento definido por software, que é aí aonde entra o nosso assunto, né? Que é o vSAN, né? A partir do momento que nós falamos de SDS, que é o Storage Defined Software Defined Storage, né? A gente tem um produto que atende essa demanda do mercado, que é o vSAN, né? Então, né? Falou de infraestrutura hiperconvergente, estamos falando de storage virtualizado, ok? Isso aí precisa ficar claro aí para todo mundo, tá? E aí agora eu vou fazer um comparativo aí para vocês de uma TI tradicional versus a TI hiperconvergente, né? A infraestrutura tradicional versus infraestrutura hiperconvergente, tá? A infraestrutura tradicional normalmente composta aí de servidores físicos, sejam eles de rack, de torre ou até mesmo plates, né? O principal foco sempre ter um storage externo, né?
seja ele Fiber Channel ou iSCSI, né? E uma vez que nós temos aí storages Fiber Channel, normalmente precisamos de switches Fiber Channel para nós criarmos a rede SAN, né, que é Storage Area Network. Então, isso, dependendo do tamanho, da complexidade e da volumetria, isso se torna difícil de gerenciar. Nós precisamos de especialistas para isso. Especialistas na camada de virtualização, especialistas na camada de armazenamento e especialistas na camada de network storage. E qual que é a ideia da hiperconvergência? É unificar isso e principalmente simplificando, eliminando a camada de storage externo, ou seja, e facilitando o gerenciamento da rede. Então, a ideia da infraestrutura hiperconvergente é unir o armazenamento dentro do próprio servidor. É como se estivéssemos tirando todos os discos do storage e adicionando todos esses discos distribuídos nos servidores, né? Então, a ideia da hiperconvergência é simplificar, unificação, tá? E isso aí, ela vai gerar sim um custo menor. Por que um custo menor? Hoje nós temos a possibilidade de trabalhar com discos padrões de mercado, né? Discos que a Samsung faz, que a Western Digital faz, são discos padrões de servidores, tá? Uma vez que, se nós hoje precisarmos de fazer qualquer upgrade de storage, nós precisamos adquirir discos especiais para aquele storage, part number homologado para aquele storage. Se não tiver gaveta, se não tiver slot disponível, iremos precisar de adquirir gavetas novas. É aí que a surpresa acontece. Uma gaveta de storage hoje, dependendo do modelo, fica praticamente o preço de um storage, né? E com a infraestrutura hiperconvergente, não. Nós temos a escalabilidade granular, podendo aumentar esse armazenamento de forma simples, adicionando novos discos, novos HDs, sejam eles discos mecânicos ou SSDs, porém são discos padrões de mercado, são discos bem mais em conta do que discos de storage, tá? E a ideia é ter um gerenciamento simples, tá? Por que o gerenciamento é simples? Primeiro, eu eliminei a camada de storage, estou eliminando a camada de rede. Uma vez que os analistas da infraestrutura de vocês já têm a experiência de trabalhar com o VMware vSphere, que é a virtualização aí de servidores, ele automaticamente, para ele aprender a trabalhar com hiperconvergência, é muito simples, tá? Porque a hiperconvergência ela já fica no kernel, aí vamos dizer, na plataforma de virtualização, tá? Hoje no mercado, nós temos no mercado padrão VASP, ok? Padrão VASP, padrão Dell, né? Que a gente levanta aqui a camisa da Dell, né? Parceiros Titânio. Então nós temos duas possibilidades hoje para ofertar para os nossos clientes, né? São appliances pronto para o uso, que é o famoso VxRail, que é um appliance totalmente otimizado e pronto para uso, ok? E nós temos as plataformas certificadas, que são os vSAN Red Nodes, que no caso, alguns de vocês já têm isso aí rodando no ambiente, né? Que é trabalhar com o software de virtualização de storage da própria VMware, que é o vSAN. Dentro do VxRail, o que tem dentro do VxRail? vSAN, tá? A diferença entre VxRail e vSAN Red Nodes é que o appliance VxRail é mais inteligente. O hardware ele é orquestrado, ou seja, na hora de se implementar um ambiente VxRail é mais simples do que se implementar um ambiente de vSAN. Porém, para nós, né, que somos especialistas, acaba que não faz diferença, tá? A gente sabe trabalhar nas duas soluções, tanto de VxRail quanto de vSAN. E tem a questão de preço, né? Tem essa diferença de preço. Normalmente aí o VxRail é alguns porcentos mais caro aí do que os vSAN Red Nodes, tá?
Então, falando aí sobre o produto, né, do VxRail. Então, entenda, o VxRail, né, nada mais é que um servidor cheio de disco, como vocês podem ver aí, onde vai ter processamento, memória, fontes redundantes, placas de rede de 10 e 25 GB. Caso o projeto seja para VDI, vai ter placas de vídeos, né, e os discos vão ser distribuídos ou em flash ou em discos mecânicos, tá? Então, esse cara aí, o VxRail, para se montar um ambiente de VxRail, né, a gente vai precisar aí de no mínimo 3 equipamentos desses, tá? Onde nós conseguimos fazer aí a virtualização do storage e a gente consegue entregar muita velocidade. A gente consegue entregar assim, uma velocidade enorme para as aplicações, né? Eu não quero entrar em coisas muito técnicas aqui não, mas a questão de IOPS de disco, a gente consegue entregar mais de 100 mil IOPS de discos, né, em ambientes all flash com VxRail ou vSAN. Ou seja, as aplicações aí vão voar, né, vamos dizer assim. Né? É muito performático. Tá? Aqui é um layout de um projeto, né, que a gente tem costume de implementar aqui na Valsp, tá? Inclusive, esse layout é conhecido aí para o nosso amigo Bruno, que é o projeto dele. Tá? Esse é o projeto do Hospital Felício Roxo, tá? No qual é um ambiente muito performático, é um ambiente all flash, né? Composto por 384 GB de memória aqui em cada host. A gente tem uma volumetria aproximada aí de 30 a 37 terabytes líquido somente em SSD. Tá? A rede totalmente 10 gigabits, são 4 portas de rede 10 gigabits, ou seja, um throughput de 40 gigabits em cada um desses servidores. Tá? Então, assim, é um projeto bastante interessante, bastante performático. Tá? E, normalmente, né, todos os projetos que nós trabalhamos, praticamente 100% dos nossos projetos, nós sempre recomendamos a ferramenta de backup Vim Backup and Replication. Hoje considerada aí a melhor ferramenta aí de backup do mercado atualmente. Simples, fácil, uma ferramenta otimizada, né? E que te dá várias possibilidades. Mas o Vim não faz só backup, né? Ele faz muito mais do que backup. Ele trabalha com replicação de máquinas virtuais, podendo mesmo aí criar planos de disaster recovery, plano de failover, plano de failback, tudo isso através do Vim, tá? Então, assim, às vezes a pessoa ouviu falar do Vim, né, acha que só é uma ferramenta de backup, mas não. Ele faz muito mais que isso. E durante o decorrer dessa apresentação, iremos falar um pouco mais aí sobre backup, tá? Posicionamento, né? Eu gostaria de mostrar para vocês aí como está aí o vSAN hoje nas aplicações, né? Então, assim, o vSAN ele foi feito, né? A hiperconvergência, né? O vSAN é o software que faz a hiperconvergência, né? Ele está em todos os negócios, né? Todos os negócios críticos, classes de Oracle, SQL, infraestrutura de gerenciamento, continuidades de negócio como ambientes de disaster recovery, né? VDI, né? Tudo Ambientes. bom? Não conseguiu não, Diego? Gostaria de mostrar. Ô pessoal, tem um áudio aberto aí, alguém pode mutar, por favor? Obrigado. Gostaria também de mostrar aqui para vocês aí como é que está o posicionamento do vSAN e o posicionamento do VxRail hoje no mercado de acordo com o IDC, tá? Então, falando de Dell, né? Falando de Dell, estamos falando então de VxRail, líder de mercado, ok? Primeiro lugar aqui, né? Falando de softwares de hiperconvergência, ou seja, VMware, vSAN, também
primeiro lugar no mercado. Ou seja, hoje nós da Valsp trabalhamos com as melhores tecnologias de hiperconvergência do mercado, tá? E hoje são mais de 25 mil clientes utilizando infraestrutura hiperconvergência com o vSAN, ok? Casos de sucesso que a Valsp tem hoje, trabalhando aí com soluções hiperconvergentes, tá? Então a gente tem aqui Indiana, Unimed, Hospital Belo Horizonte, Felício Roxo, São Lucas, Hospital Anis Raz, Edmil, Saudade, Dom Helder, Unis, FIPMOC, né? Parte de educação aqui, parte de hospitalar, né? Indústria, ou seja, temos projetos aí em todas as áreas, tá, pessoal? Bom, foi geral a hiperconvergência. Gostaria de, se caso alguém quiser me interromper, quiser fazer alguma pergunta sobre HCI, fique à vontade, porque agora eu vou falar um pouco também sobre backup. Eu vou falar um pouco sobre Vim Backup and Replication, tá? Aí eu quero saber se eu posso seguir ou se vocês querem me perguntar. John, Vinícius do Hospital Belo Horizonte, primeiro te dar um abraço aí, agradecer o apoio que a gente teve aí durante a hiperconvergência. Só passar um pontinho sobre o meu sentimento sobre a hiperconvergência para todo mundo conhecer. O principal ganho que eu tive aí da hiperconvergência, com certeza, foi a questão de manutenção. A parte especialista, a simplicidade. Hoje, assim, um técnico de informática, algo que a gente não via no mercado, ele consegue tratar as funcionalidades da hiperconvergência. O meu é um pouco maior aí do que aquele mostrado. Sim, a sua volumetria é bem grande, realmente é bem grande. Quase 400 tera, com storage envolvida também, mas é só um pontinho a passar aí, agradecer a Valsp aí nesse apoio aí, que a mudança em termos de, lógico, performance, etc., foi super importante, mas a diminuição do custo de suporte e de problemas foi o que eu mais senti dentro da hiperconvergência. Foi só um pontinho aí para passar. Ótimo, Vinícius. Eu agora me recorde aí, eu não sei se vocês utilizam o Vim também aí, né? Backup. 100% Vim. 100% Vim. É outro ponto assim. Outro ponto também, eu acho que vale a pena, né, falar para o pessoal que quem não conhece ainda, que simplesmente é uma ferramenta sensacional, né, cara? Não, hoje eu gasto um backup meu, como eu falei, eu tenho 400 tera de armazenamento de imagens, etc. Algo que eu gastava 36 horas, 45 horas, hoje eu faço um backup full do hospital em 5 horas. Então, assim, é algo de outro mundo. Recuperar um servidor é muito rápido, é instantâneo. Fora os outros pontos do Vim, que não só backup, né? Exato. Que também nos auxiliou demais aí. Realmente é uma ferramenta diferente. E assim, como toda infraestrutura, pessoal, né? Como é factível a erros? É factível a erros. O que a gente tem que fazer é monitorar, é olhar para o ambiente. Não deixar o ambiente ser gerenciado sozinho, porque não tem como, pessoal. Então, assim, a equipe de TI, né, os analistas, eles precisam estar de olho, principalmente nos recursos computacionais do cluster, para saber se o espaço está chegando no limite perigoso, para saber se você vai ter memória o suficiente para fazer HA. Então, o gerenciamento da infraestrutura hiperconvergente é como qualquer gerenciamento de qualquer outra plataforma de alta disponibilidade. Precisa de olhar, precisa de uma pessoa que esteja ali olhando para que a saúde do ambiente esteja mantida, tá? Então, prosseguindo aqui, vou falar aqui agora sobre Vim Backup and Replication, né? Hoje a Vim
ela gosta de falar muito nisso aí, que é o melhor backup, a recuperação mais rápida e dados mais inteligentes. E eu vou falar que eu concordo com tudo isso aí, porque a gente consegue comprovar tudo isso aí na prática, tá? É uma ferramenta sensacional, na qual aí nós recomendamos 100% para todos os nossos clientes, tá? Então, seguindo em frente aí, né, gostaria também de mostrar para vocês o posicionamento hoje da Vim no Gartner, um dos líderes de mercado, e é uma empresa que somente tem 10 anos de mercado, tá, pessoal? A Vim tem 10 anos de mercado e já está aí como líder de mercado, né? De acordo com o IDC, é a empresa que se mais cresce no mercado hoje, tá? Então, assim, não é só fanatismo, mas tudo está comprovado hoje aí com os melhores gráficos do mercado, tanto o Gartner quanto o IDC. Tá? Falando aqui rapidamente aqui sobre qual que é a intenção que a Vim tem com os clientes dela, né? É ter uma empresa 100% funcionando o tempo todo, ou seja, always on enterprise, promover a disponibilidade sempre do seu ambiente. E como é que ela faz isso? Ela tem 5 pilares, né? Recuperação em alta velocidade. Hoje, qualquer máquina de qualquer tamanho, seja ela de 10 GB, 100 GB, 5 TB ou 10 TB, e depende o tamanho da máquina virtual. Eu consigo recuperar ela no seu ambiente em aproximadamente 2 minutos. Aí você pode ficar se questionando como que você vai recuperar uma máquina de 10 teras em 2 minutos. O Vim tem as tecnologias para fazer isso. Não vou entrar na questão técnicas, porque senão vai ser muita escovação de bit. Caso alguém não conheça e queira entrar mais a fundo nessas tecnologias, a gente pode fazer aí depois uma apresentação especial aí para vocês, tá? Prevenção contra a perda de dados. Com o Vim, hoje a gente consegue fazer backup de 5 em 5 minutos, 2 em 2, até de 1 em 1 minuto. Então, assim, é uma prevenção contra a perda de dados. A gente praticamente tem backup contínuo, tá? Outra feature muito interessante que a Vim tem é a recuperabilidade verificada. O que significa isso? Simples. Integridade de dados. Você faz o backup, teoricamente, você teria que homologar o seu backup, ou seja, restaurar o seu backup para homologar se o seu backup está íntegro ou não. O Vim ele faz isso de forma automática. Tá? Ele trabalha na integridade do backup. Ele consegue te dar um relatório se está íntegro ou não. Né? Aproveitamento de dados. Como foi falado anteriormente, o Vim faz backup e replicação de dados. Então, eu posso utilizar os próprios arquivos de backup para fazer a replicação desse backup para um outro data center ou até mesmo através do arquivo de backup replicar a máquina virtual. Tá? Então, é um reaproveitamento de dados no qual é mais inteligente e eu não preciso de ir no seu ambiente produtivo a todo momento e ficar aí tirando snapshot ou denegrindo aí um pouco a performance do seu ambiente com backup, tá? É por isso aí que o Vim trabalha com esse aproveitamento de dados. Isso aqui, gente, ó, visibilidade completa, coisa que só a Vim tem. Quem vai estar mais próximo disso aí é a VMware. O que seria isso? A Vim, além dela fazer backup, replicação e integrar com todos os tipos de plataforma, nuvem, modelos de storage, ela faz monitoramento do seu ambiente virtual. Não sei se alguém já ouviu falar no VMware Realize Operations Manager. É uma ferramenta que a VMware tem extremamente excelente para fazer monitoramento de ambientes virtual, tirar relatórios. É uma ferramenta proativa, inteligente. O Vim também tem e se chama V1. Tá? É uma ferramenta que está evoluindo cada vez mais e no qual você pode monitorar o seu ambiente também, com centenas aí de relatórios. Tá? Então, assim... Johnny, por favor, repete o nome da ferramenta. V1.
mais para frente eu vou falar aqui sobre ela, tá? Aqui é só um geralzão, né, da ideia que a Vim quer passar para vocês, né, com esses pilares, né? E vamos seguindo aí então. Uma coisa que a Vim preza muito é que você tenha uma boa estratégia de backup. Para e pensa, você tem seu data center, você tem lá seu cluster de hiperconvergência, mas no mesmo rack você tem seu servidor de backup, né? E se acontecer algum desastre? Você perdeu a produção toda e ainda perdeu o backup. Então a Vim ela prega por uma estratégia de backup que chama 3-2-1, que são 3 cópias do seu dado em 2 mídias diferentes, sendo que em uma delas em uma mídia externa, podendo ser nuvem, podendo ser uma unidade de fita na qual você vai pegar a fita e levar para um cofre externo. Então, para que nós possamos também ter um backup eficiente, um backup inteligente, é muito importante que nós conseguimos atender essa regra de mercado. Ou seja, 3 cópias do seu dado de produção, 2 mídias diferentes. O que significa isso? Eu posso fazer backup no próprio servidor do Vim e replicar esse backup para um outro repositório de armazenamento. Pode ser um storage, pode ser um NAS, ok? E, principal, uma dessas cópias tem que estar fora do ambiente produtivo, ou seja, na nuvem, ou seja, num outro data center, caso a empresa de vocês tenha um outro data center, né? E a ideia disso é evitar 0 erros, né? Então, a regra 3-2-1-0, tá? Muito importante, tá? Ter essa estratégia. E aí, vou falar um pouco aí sobre o V1, né? Que eu falei aqui, que é uma ferramenta sensacional de monitoramento de ambientes virtuais. O V1, pessoal, ele gera centenas de relatórios, centenas, né? Eu vou falar de um relatório que é sensacional, que eu acho que todo mundo que tem o V1 deveria rodar isso no ambiente de vocês. Para quê? Economia de recursos, tá? Bruno, do Hospital Felício Roxo, eu ajudei vocês aí, né, nessa semana. Conversei com o seu analista, o Vitão lá, o Bruno, e indiquei ele a tirar esses relatórios do V1. Por quê? De acordo com a análise que eu fiz do seu ambiente, nós identificamos que seu ambiente está com muito recurso utilizado, né? E antes que a gente venha falar em upgrades, adicionar memória, adicionar servidor, nós precisamos saber se o ambiente está bem configurado. O que significa isso? VMs oversized. O que vai acontecer? O Vim, ele vai analisar, o V1, ele vai analisar todas as máquinas virtuais do ambiente com relação a processamento e a memória RAM. O que significa isso? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que você tem lá uma máquina virtual configurada com 16 CPUs e 64 GB de memória RAM. Você acha que você colocou 16 CPUs, 64 GB de memória RAM para aumentar a performance. E, cara, às vezes você está só gastando recursos desnecessários. Então o V1 ele vai te dar um relatório. Diminua de 16 vCPUs para 4 vCPUs. Diminua de 64 GB de memória RAM para 16 GB de memória RAM. O que isso é importante, pessoal? Isso é importante para vocês entenderem se o ambiente de vocês não estão utilizando recursos a mais de forma desnecessária. Então é uma ferramenta, assim, eu estou falando um relatório, mas é um relatório que pode dar uma sobrevida a mais para o ambiente de vocês, tá? Então, assim, a gente pode tirar relatórios para saber se tem snapshot no ambiente, a gente pode fazer auditoria, a gente pode fazer plano de capacidade, tá? A gente pode saber, de acordo com os recursos que se tem disponível no cluster, né? Quanto tempo a mais esses recursos meus vão
aturar o meu cluster, tá? Então, taxa de crescimento de máquinas virtuais, tá? Então, assim, quem não tem, é altamente recomendado aí que... Quer dizer, quem tem e não utiliza bem, é altamente recomendado que se utiliza, porque isso vai dar uma sobrevida melhor para o ambiente de vocês, tá? Ferramenta muito importante para o ambiente, tá? E, além de o Vim fazer backup, fazer replicação, fazer monitoramento do ambiente, integrar com qualquer tipo de nuvem e aplicação, ele também faz backup de caixas de entrada do Office 365, tá? E aí você tem que se perguntar, mas por que eu preciso de fazer backup das caixas de entrada do meu Office 365? Alguns acham que a Microsoft faz backup para ele. E eu gostaria de informá-los que a Microsoft ela não faz o backup para vocês. A responsabilidade dos dados que está no Office 365 é de vocês, tá? Responsabilidade é de vocês. A responsabilidade que a Microsoft tem é de fornecer a vocês uma infraestrutura resiliente e disponível, tá? Agora, com relação aos dados, vocês têm que cuidar dos dados de vocês, tá? Então vocês têm que pensar. Hoje nós temos aí, de acordo com a LGPD, de acordo com algumas organizações, é importante que se mantenha aí o dado arquivado e o dado guardado pelo menos de 2 a 5 anos, né? E como é que você vai fazer isso? Você tem que ter uma estratégia de backup. Então o Vim ele vai te ajudar a fazer isso, né? Vamos supor aí que você recebeu o e-mail do diretor supremo da empresa de vocês e sem querer você deletou esse e-mail. Sem querer o diretor deletou esse e-mail. Com o Vim, a gente consegue restaurar exatamente o e-mail que foi deletado, ou de forma acidental, ou não, tá? A gente consegue voltar ele direto para a caixa de entrada aí do usuário, tá? De forma muito simples, tá? Outra coisa, evitar também que funcionários que já estejam aí, por exemplo, estressados com a empresa e por alguma sacanagem ou não, deleta todos os e-mails da caixa de entrada. O que acontece? Se hoje algum funcionário de vocês ir lá e deletar todos os e-mails da caixa de entrada dele, o que acontece? Durante um mês, esses dados eles vão ficar armazenados na lixeira da Microsoft. Após um mês, esses dados serão excluídos, serão eliminados. Você não vai ter mais como recuperar esses dados. Então é por isso que é importante hoje também ter uma ferramenta de backup, né, de Office 365, né? Porque cada vez mais o Office 365 cresce, né? Hoje são poucas empresas aí que têm Exchange ainda online, Exchange ainda presencial, tá? E aqui eu gostaria de mostrar o que eu acabei de falar para vocês, né? Que a importância de manter os dados arquivados é responsabilidade de vocês. A Microsoft ela vai manter esses dados durante um mês, tá? Então, assim, muito importante também que vocês tenham essa política também aí de arquivamentos aí de dados, né, do Office 365. Pessoal, no mais era isso. Eu quis cobrir com vocês 3 pilares: a hiperconvergência, o backup de máquinas virtuais e o backup de caixas de entrada aí do Office 365, tá? Então, assim, a minha apresentação ela finaliza por aqui. Eu não entrei a fundo basicamente em nada, tá? Caso vocês precisem aí de uma apresentação mais a fundo, estou 100% aí
disponível para que eu possa fazer para vocês, tá? No mais aí, fica aberto aí caso alguém queira aí fazer algum tipo de pergunta, se tem alguma dúvida, estou 100% aí aberto aí agora Legal. às perguntas. Beleza, John. Obrigado aí pelo conteúdo aí, pela explicação, né, e desse ambiente, dessas soluções. Queria abrir aí para pergunta, né, como o John colocou, a gente às vezes criar um debate aqui sobre as experiências. Eu vi que o Wellington aí comentou no início que ele está no meio desse processo, né, de hiperconvergência. Olha, o Talvez ele Wellington, possa contribuir alguma coisa aí. sim, né? O Wellington, sim. Tanto o Wellington quanto o Arley, né? A gente está implementando um projeto lá. E assim, o projeto está em implementação. E Arley e Wellington, o projeto que foi vendido para vocês é o projeto mais performático que a Valsp já vendeu hoje. É um projeto extremamente performático, né? O André, ele está implementando o ambiente de vocês. O André, ele já nos deu alguns relatórios. A gente conseguiu, nesse ambiente de vocês, chegar numa performance de 380 mil IOPS. É coisa assim sobrenatural, tá? O projeto está em implementação. Vai ser entregue. Mas, no final, vai ser o melhor projeto que a Valsp já entregou hoje. Vai ser o projeto Legal. TechSage. Vamos ouvir o pessoal então. O que vocês querem comentar aí? Olha, eu fico satisfeito, né? Porque você sabe que a gente sempre busca inovar, trazer coisa diferente, principalmente dentro de uma fundição. E a gente escolheu aí a Valsp nessa parceria para nos ajudar nesse desafio. Lá atrás, a gente sempre buscou trazer coisas diferentes. Foi uma das primeiras empresas do grupo a implementar a virtualização, né? Isso lá alguns anos atrás. O Arley sempre comigo aí na área técnica. E a gente espera muito desse projeto. E eu acho que está caminhando bem. A gente já está aí na reta final. Sim. E brevemente, quem sabe, a gente pode trazer aí um case, alguma coisa. Exato. Tá joia? Não sei, Arley, se você tem alguma coisa aí que gostaria de contribuir aí com alguma pergunta para a turma. Não, na verdade, eu queria até só fazer um comentário. E realmente, durante os testes de implementação... Está baixo o seu... O áudio está baixo, Arley. Seu áudio está baixo. Durante o nosso teste de implementação, realmente a performance foi assustadora. Muito alta mesmo. Hoje a gente vai fazer a migração dos nossos equipamentos de homologação. Exato. Aí a gente vai ter uma visão assim, mais real, né, do que a gente vai ter em produção. Então eu estou bem esperançoso aí nesses testes de hoje. Isso aí, Ali. Então a ideia confiante também. A ideia é realmente hoje startar a migração, né, de algumas máquinas, na qual também eu vou participar. E final de semana aí, dando tudo certo também, a gente vai fazer o restante da virada aí das suas máquinas. Exatamente. Aí vai levar a produção embora. Exatamente, isso aí. Muito bom. Pessoal, deixa eu puxar um pouquinho aqui também. Eu acho que a gente tem um cliente aqui também que a gente já pode considerar como case, que é a Drogaria Araújo aí. O Fabrini pode falar um pouquinho aí da mudança de backup que ele fez pela ferramenta Vim. Fabrini, você quer acrescentar alguma coisa aí? Essa experiência que vocês estão tendo aí com o Vim? Foi implementado agora há pouco tempo? Sim, foi implementado há pouco tempo, mas foi com muito sucesso. A gente conseguiu, inclusive, com o Vim, a gente ter mais janelas, vamos dizer assim, mais oportunidades da gente fazer até os testes de restore, né? Que é uma situação que que muita empresa passa de ter janela suficiente para isso. A velocidade do backup, do restore do Vim é uma coisa absurda, né? Exato. Essa parte toda do Vim One também, da gente poder verificar os VMs, como é que eles estão, os zumbis, esse tipo de informação está sendo muito válido para a gente. Sucesso total a gente fez parcial, né, que foi a parte nossa de máquinas virtuais, e o próximo passo seria mesmo as máquinas de banco. É até uma pergunta que eu queria fazer, eu estava esperando a oportunidade, como é que as empresas têm tratado, no caso aí da hiperconvergência, os servidores de banco? O que tem de prática, o que tem de boa prática quanto a isso? Ô, Fabrini, isso vai depender muito aí de cada cliente. Porque se for banco Oracle, você já sabe que você vai ter um pouquinho de dor de cabeça aí com relação ao licenciamento, né? Então, se seu cluster tem lá 4 CPUs físicas, normalmente a Oracle ela é bem taxativa nisso aí.
para fazer aí o licenciamento do cluster todo, né? Microsoft ainda tem assim um pouco mais, né? Banco de dados SQL ainda tem um pouco mais aí de liberdade. Mas normalmente, Fabinho, o que acontece? Isso vai acontecer inclusive na TechSeed. A TechSeed hoje ela tem um cluster de SQL físico e um cluster também de Oracle físico, todos os dois. E eles vão vir para dentro da hiperconvergência. Só que eles vão vir dentro da hiperconvergência de forma com arquivo VMDK. Então vai ser uma máquina só, porém essa máquina, ela internamente, né, ela pode utilizar uma tecnologia que a VMware tem, que é o Fault Tolerance. Não sei se você já ouviu falar, mas é uma replicação síncrona em tempo real, tá? Então, se caso uma máquina sua venha falhar, automaticamente a outra entra em produção, sem que você precise fazer essa questão de cluster de máquina física em ambiente virtual, né? Fica um negócio meio esquisito. Então, assim, com as próprias tecnologias que a VMware tem hoje, nós conseguimos prover essa alta disponibilidade, né? E uma outra possibilidade que você tem também, né? Se caso você não tem aí o Fault Tolerance, né? Que só tem aí nas versões Enterprise da VMware, é fazer plano de replicação dessa máquina através do próprio Vim Backup and Replication, né? O Vim hoje ele consegue fazer replicação de máquina virtual contínua. Obviamente que tudo depende do seu link, né? E também do nível de alteração de dados que ocorre nessa máquina. Mas você pode criar uma janela de 5 em 5, 10 em 10, 15 em 15, de 1 em 1 hora para fazer essa replicação. Legal. Hoje, Ô, John, deixa eu dar uma sugestão aqui. Deixa eu dar uma sugestão. Vamos ouvir mais pessoas, que eu acho que a gente pode ter alguma contribuição aí, para a gente ver essas experiências, né, de hiperconvergência, quem já avançou, o Banco BMG. Galahad, você pode contribuir com alguma coisa aí? Como é que você está vendo isso aí? Como é que está isso no banco, essa jornada aí? Harley, Vinícius dos Power Horizonte, só para passar rapidinho sobre o banco, eu tenho uma experiência aí para o Fabrini. Eu tenho banco Oracle físico e banco Oracle na hiperconvergência. Eu passo assim, hoje meu banco na hiperconvergência ele sobe mais rápido do que meu banco físico. Eu acredito pela duplicação dos dados, etc. Ele tem uma velocidade mais rápida do que meu próprio banco físico. Eu tenho físico porque minha aplicação ela exige, que é o sistema da Philips, mas eu tenho, por exemplo, algumas bases em Oracle hiperconvergente. Então, assim, é nítido a velocidade de subida e performance do banco na hiperconvergência. Só esse ponto. Obrigado. Valeu, Bom, pessoal, nós estamos fazendo avaliação, um projeto no momento. Já vi a apresentação do VxRay. Nós temos um ambiente bem significativo de VMware no banco. E são segregados tanto a parte de VMware como a parte de banco de dados. Provavelmente a gente vai evoluir nesse projeto, nos 3 próximos meses aí a gente vai evoluir para esse assunto. Mas é uma tecnologia que a gente já vem avaliando e estudando há um tempo já. Acredito que é o caminho, tá? Aí tem outros, né, outros fabricantes, a gente está avaliando também. Mas o nosso caminho provavelmente seja esse também. A gente tem alguns estudos, mas não chegamos ainda a soltar RFP no mercado, ainda não. A gente deve demorar mais um tempinho para soltar RFP. Beleza. Uhum. O Fabinho tá aí, Fabinho Nascimento? Fabinho? Tô aqui. Eu acho legal a gente ver, né, falar um pouco da empresa multinacional Petronas. Como é que é essa estrutura da Petronas, cara? Eu até ia perguntar. Hoje a gente trabalha com uma estrutura convencional, né?
todo o parque de servidor convencional, ele é HP. A gente tem, as estações todas são Dell, o notebook é tudo Dell, mas o parque de servidores é HP. A minha pergunta é assim, em que momento é o momento em que a gente toma a decisão para se começar a pensar em um ambiente convergente, multiconvergente? Porque a gente tem uma estrutura razoável dentro da Petronas hoje aqui no Brasil para suportar a região Américas, e uma estrutura que ela está se pagando ainda, né? Eu tenho um investimento grande feito num data center aqui. Em que momento em que a gente para e assim, vamos pensar agora numa infraestrutura nova, num modelo diferente para poder suportar o meu data center? As pessoas aí que já passaram por isso, quando foi esse ponto aí em que essa tomada de decisão foi feita? Eu acho que a pergunta é para o John, né? Assim, se alguém quiser contribuir, qual que é o momento, né? Que você está perguntando, né, Fabinho? Olha, eu tenho... É isso aí. Léo, você tá ouvindo aí, Léo? Tô ouvindo. Eu acho que era bom você falar isso aí como vendedor. Então, o que acontece? O que acontece? Como que a gente identifica as oportunidades de hiperconvergência? A maioria das vezes, posso dizer que é 100%, quando o cliente precisa fazer o refresh no ambiente dele, tá? Exatamente. Quando ele precisa fazer o refresh no ambiente dele, eles não chamam para poder entender quais são as novas tecnologias, que caminho o mercado está indo, a tecnologia está indo, e onde ele otimiza recurso, né, onde ele gasta menos, tendo um ambiente mais performático, e aí que a gente entra com a solução de hiperconvergência. Ou seja, a gente migra do ambiente tradicional para uma solução hoje hiperconvergente, trazendo um melhor resultado, tanto técnico e tanto financeiro para o nosso cliente. A ideia é justamente a gente chegar em um ponto em que a gente tenha que fazer esse refresh de tecnologia e passar para algo mais performático e fora do convencional. E simples, né? E é bom saber. Exatamente. E simples, Simples. A ideia hoje é simplicidade, cara. Você ter um ambiente performático, robusto e no qual você não vai precisar ficar quebrando a cabeça, resolvendo problemas. É simplicidade. A ideia é essa, unificar e simplificar. Eu acho que cada vez mais a tecnologia está aí para poder simplificar mesmo, né? A gente tem que pegar o time de tecnologia aí, focar no negócio da empresa e não ficar preocupado em gerir equipamento, em gerir storage, em gerir fibra e nada disso. A gente tem que gastar o nosso tempo trazendo valor e agregando valor para o negócio, não é cuidando de servidor. Não. Concordo. É isso que eu ia passar. O Léo vendeu aí na parte de negócio, eu vendo como gerente TI. O momento que eu tomei como decisão refresh para a hiperconvergência foi no momento que a gente percebe que a TI está ficando cara. E hoje, por exemplo, eu dentro de um hospital, que o negócio não é TI, o negócio é outro, e a gente percebe que a TI está ficando cara com modelos de convergência anterior, aí você pensa que realmente é necessário a alteração do desenho da sua parte de infra. Então, assim, esse foi o momento que eu percebi a necessidade de troca, quando a TI realmente ficou cara. E cara, como o John disse, muita configuração, muito trabalho em termos de configuração, etc. Foi o momento que me deu esse start. Ana, legal. Obrigado aí pelas informações, pessoal. Eu acho que quando chegar o momento da gente realmente fazer esse refresh do modelo que a gente opera hoje dentro da Petronas, né? Eu acho que é super válido, sim, a gente trazer um modelo hiperconvergente para a discussão e analisar os prós e contras. Alguma relação, John, aí mais técnico um pouquinho, alguma relação entre o modelo hiperconvergente e computação em cloud, alguma coisa que a gente possa relacionar? Eu acho que existe uma tendência muito grande da gente tirar as coisas de dentro de casa, né? Algumas coisas ainda precisam continuar lá dentro do data center, mas aos poucos a gente está cada vez mais comprando o serviço ao invés de investir em equipamento. Né? Existe alguma relação entre esse modelo hiperconvergente, computação em cloud, algo desse tipo, como serviço? Com certeza absoluta, né? Hoje, para você ter ideia, hoje o VMware Cloud on AWS, para você ter ideia, é diferente, tá? É diferente de uma instância EC2 lá na AWS. Eu estou falando de VMware Cloud on AWS.
você vai alugar servidores físicos na AWS que rodam VMware e no qual a parte de armazenamento também é baseada em hiperconvergência, para você ter ideia. Então, hoje, VMware Cloud on AWS ele é muito utilizado para fazer extensão de data center. Você tem seu data center local, tá? No qual você quer fazer planos de disaster recovery na nuvem, através do SRM da VMware, por exemplo, né, que é o Site Recovery Manager. A gente consegue fazer isso direto lá no VMware Cloud on AWS. É uma coisa nativa e sim, totalmente invisível. Você assim migra uma máquina que está aqui localmente, mas eu quero fazer um vMotion lá para a nuvem. Você consegue fazer isso transparente. É o que há de mais moderno hoje com relação à extensão de querer criar assim, ambientes híbridos, né? Obviamente tem seu preço. Nós conseguimos fazer isso de forma mais simples? Lógico que nós conseguimos fazer isso de forma mais simples. Mas hoje aí, a cereja do bolo é VMware Cloud on AWS. Eu acho que isso está bem... Só reforçar aqui, só um minuto, só reforçar, porque tem algumas pessoas já com outro compromisso. Tem um link aí no chat, um link de formulário de pesquisa. Por favor, todo mundo responda a pesquisa aí, né, do evento, para a gente estar sempre melhorando, tá bom? Mas eu acho que o Fabinho ia falar, e a gente tem mais aí 2 minutinhos para a gente poder cumprir o horário aí, pessoal. Só um ponto final, rapidinho, para não estender demais, tá? Eu acho que depois, Léo, a gente podia bater um papo sobre essa questão de estender o nosso ambiente através do VMware, o próprio Vim faz isso, né, em cloud. Exatamente. Eu acho que a gente tem um site de disaster recovery hoje on-premise e a gente tem a necessidade de tirar isso de lá ou fazer alguma coisa mais performática, mais eficaz. E eu acredito que esse caminho de levar para fora, ele é pertinente agora. A gente pode fazer um VASP Day, tá? E aí, nesse VASP Day, a gente leva para você várias opções tecnológicas dentro das suas necessidades. Legal. Bacana, gente. Obrigado. Então, pessoal, chegamos ao final aqui do nosso Café com Live, então. Olha, só uma dúvida. Eu não achei o link, não, cara. Tá no chat? Tá no chat do Zoom. Daqui, nessa sala que a gente tá. Tá aqui, ó. Oi. Tá vendo no chat aí do Zoom? Se você não estiver achando, Renato, você abre o chamado que eu vou atender seu chamado, tá? Tá legal. Não, achei aqui agora. Pessoal, então aqui, muito obrigado, né? Obrigado ao Léo, obrigado ao VASP, né? Ao John, ao Del, toda a participação de todos vocês aqui para a gente debater um pouco. Aí dentro do Café com Live é isso, né? Quase semanalmente a gente está trazendo um parceiro para a gente discutir temas importantes de tecnologia e mostrar como que está essa evolução, trazendo case. E o principal é conectar com vocês aqui, né? A gente tomar esse café. Espero que todos tenham gostado da cesta de café aí, estejam alimentados para encarar o restante do dia. Bacana? Valeu. Ótimo. Espero que a gente possa se rever aí fisicamente em breve, tá bom? Um abraço, Léo, um abraço a todo mundo. Obrigado, obrigado, Léo. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigado. Vamos em frente. Tchau. Valeu. Abraço, obrigado aí. E